Gravando. Olá, voltamos. Boa noite. Daqui a pouquinho, estou morrendo saudade. Eu também, que bom. Muito bom estar aqui. Deixa eu pegar aqui, inclusive, livro. Ai, meu Deus. Com esse livro lindo, tão bom. Ai, sério, acho que foi a melhor forma de voltar. Eu também, bem devagarzinho, sabe? Assim, ritmo de chá. Menina, e eu não sei, eu acho que eu nem comentei, né? Que assim, o da Tigresa, eu senti de cara. Eu não sei, sabe quando você sente que um troço não tá muito indo? Tá indo, assim. E aí eu senti de só finalizar ele e fazer um aulão aqui aberto mesmo e postar, né? Porque eu estou doida para entrar no sufismo. E eu acho que vai ser o próximo livro, assim. Ai, que lindo. Ai, sou muito suspeita para falar, não posso falar muito. Nossa, então. Ai, olha, Nossa, sim. Amo, nossa, amo, eu amo, amo. também. E ele parece que ele voltou com tanta força no início do ano, assim, para mim, que, meu Deus do céu, é a coisa mais maravilhosa. Tem me feito tão feliz estar fazendo isso. Faz sentido do que nunca, parece. Nossa, tá muito gostoso. Muito bom. Que lindo, amigo, parabéns. Eu amo o sufismo, meu Deus. Eu Sufismo tudo. lembro que teve uma vez que eu queria mudar para São Paulo, porque eu tinha lido num livro que só lá tinha, tipo, egrégoras sufistas, assim, por assim dizer, né? Aí tinha uma coisa também de mulheres, ter várias normas. Aí eu fiquei muito revoltada, assim, no auge dos meus 19 anos. Eu fiquei muito louca, entendeu? E aí depois disso eu desencanei, entendi. Porque na época eu tinha entendido que sufismo era uma religião, entendeu? Não Sim. uma filosofia. Então eu ficava, tem que adentrar, tem que participar, tem que... Porque quando a gente. Eu tenho Pertencer isso, a né? Se esse eu gosto lugar. muito de uma coisa, eu gosto muito. Sim, exatamente. Nossa, eu também. Te entendo demais. Jaque. Cadê? Ela entrou? Jaque. Oi, Boa meu noite, bem-vinda. saudade! Meninas, tudo bem? Nossa, como vocês estão Tudo ótimo. lindas! Você também. Você também. Ai, que bom ver vocês aqui. Muito bom. Não estava esperando você entrar, foi uma ótima surpresa. O quê? Eu tô em BH, né? Eu li todas as páginas vindo pra cá. Olha, arrasou. Ótimo. Sim, adorei, inclusive. Você vai amar esse livro. Você vai amar. Muito lindo. Vocês já leram tudo? Sim, a gente já conhecia ele antes, assim. A Kelly que me apresentou esse livro, inclusive. Ele Que é, legal! é lindo. Ai, tô Perfeito. ansiosa pra ler tudo logo. Sim. Se quiser, você pode ir, né? É muito bom. Bom, então que bom. Então você pode participar, você leu, a gente vai voltar para falar também. Ah, meu Deus! Só se quiser, tô zoando. Tudo bem. Então vamos começar, né? Vamos falar desse livro. Kelly, você quer começar? Trazer algo sobre? Pode sim. Deixa eu só colocar aqui. Tá, eu anotei ali do prefácio mesmo só alguns pontos que eu achei interessantes sobre como que o livro vai ser, né? Tipo, como que ele vai seguir. E aí, eu nem vi quem fez o prefácio, mas estava falando sobre tudo que ela trouxe no livro, né? Ser vindo das conversas, palestras dela, tudo mais, e que a gente vai fazer um círculo de volta. Eu achei isso muito interessante. E lá embaixo eles contam, né? Tudo que está no livro nos permite participar da arte de contar histórias, tomando um caminho circular, que para mim já de cara já reflete comunidade, né? Que é tipo sair de um caminho linear e ir para o círculo, né? E não círculo de andar em círculo, mas círculo de você estar em círculo Ciranda. de igual para igual com as pessoas. E aí a gente pensar o tema, né? Que é espírito da intimidade, que é relacionamento, a partir de um local comunitário, né? E menos individual. E aí depois lá na frente ela até fala sobre essa privatização de relacionamento, né? E aí entra nesse convite para a gente ir para o ciclo. Eu fiquei tipo, ai, que fofo, obrigada. Eu me sinto realmente entrando numa roda para conversar sobre alguma coisa. Porque ela também traz a coisa do tribal, né? Então, na tribo vai sentar todo mundo e vai falar sobre, né? E aí, depois, quando ela for falar também do relacionamento, ela vai falar nesse contexto, né? De comunidade. Então, para mim, já foi de volta para o círculo. Foi tipo assim, pega na minha mão e me coloca lá no meio dos ancestrais. Eu achei muito, muito lindo. E Sim. aí também, nessa mesma página, eu coloquei que nós somos, eu grifei aqui, né? A seguinte frase.
Nós somos convidados a um cosmo vivo e vibrante, onde as relações entre homens e mulheres servem ao espírito, à comunidade e aos ancestrais. Então, por isso que esse conceito de roda, de ciclo, ficou muito lindo para mim, porque, de fato, né, é onde as relações não servem a você, não servem ao seu parceiro, mas servem ao espírito, à comunidade e aos ancestrais. Então, de fato, é uma roda. Não é muito individual, nem de par também. Sim. Enquanto você vai olhando aí, eu vou falando. Mas eu lembro da gente chegar a conversar, inclusive, né, sobre esse negócio de, tipo, cara, é isso, parece que eu não me encaixo em nada, eu não me encaixo numa poligamia, não me encaixo numa monogamia, não me encaixo nas coisas, não me encaixo em nenhum outro, e tá tudo certo, assim. E aí, esse livro, para mim, ele me resume, assim, resume muito o que faz sentido para mim, assim, pelo menos Marcela, assim, de entender que, tipo, cara, porque é isso, né? Se monogamia foi esse lugar de onde sou eu e você, e nós dois aqui no nosso mundo, um agradando ao outro, e que inclusive ela vai falar lá na frente, que eu acho que é fantástico, assim, que ela traz que nós ficamos, né, o Ocidente ficou muito preso na adolescência dos relacionamentos amorosos, né, e eu acho que é muito isso, assim. Então, assim, e aí eu pensei, cara, é isso, assim, para mim faz sentido que estando com essa outra pessoa, porque realmente eu genuinamente não tenho vontade de estar com outra pessoa, de ficar com outras, tá tudo bem também, mas eu não tenho. Só que, para mim, é assim, não tem condição de ser nós dois por nós dois. É essa questão mesmo, assim. Se não tiver um negócio vibrando ali intenso da gente fazer por mais, sabe? Por essa chama mesmo, assim, desse lugar, dessa roda mesmo, dessa cantiga, dessa ciranda, dessa brincadeira, dessa diversão pelas crianças, pelos mais velhos, por tudo, por todos, sabe? Se não tiver isso, esse lugar, assim, e essa vibração, essa alegria, porque para mim remete muito à alegria, assim, à alegria. Aí realmente não faz sentido. Então, tipo, é isso, assim, para mim, a minha monogamia é essa, sabe? Que a gente realmente esteja aberto para viver as coisas, e aí é isso, né? Falando desse local mais forte da intimidade e do amor para além de um relacionamento amoroso, é muito bonito, assim, isso que você trouxe, da roda e da intimidade, e uma vontade muito grande, eu vejo que isso, né, é muito forte dentro da gente, por muito tempo também foi muito reprimido por vários medos, e ok, a gente tá falando sobre isso, né, o medo de amar, não é possível, nessa altura do campeonato ainda tá aqui, pulsando vivo, mas é muito real, porque a nossa vontade mesmo, assim, falo por mim, era de, assim, fundir com cada pessoinha, de tipo, nossa, que legal, sabe? E trocar e começar a ser lindo. Não significa que a gente vai transar e a gente vai casar e a gente vai ter filho. É só porque é lindo te enxergar e ser enxergada, a gente conversar e criar esse lugar. E é isso, pode ser com uma criança, pode ser com um adulto, pode ser. É esse lugar, assim, de genuinamente enxergar e estar junto e saber brincar, sabe? E é isso, assim, esse lugar da contação, né? Ninguém vai contar a história sozinho, não tem uma história que se faz sozinho. Então, é muito bonito, assim. Acho que esse livro é uma das coisas que ele me traz, é esse alívio, assim, de lembrar o lugar que faz sentido, sabe? Assim, para mim, pessoalmente, é muito bonito. Muito bonito. E é muito difícil isso que você falou, né? De tipo, hoje é muito difícil a gente se conectar assim com as pessoas e não tem esse negócio do amoroso, né? Do relacionamento ali. Tipo, eu acho que se perde muito, porque a gente perdeu essa consciência de coletividade, né? A gente tá muito no indivíduo sempre, né? Uhum. E aí é difícil você ter essa conexão com uma pessoa e já vira um negócio que não necessariamente vai ser, né? Uhum. Eu achei muito legal isso que eles ainda vivem assim, né, em coletividade, em comunidade, assim, porque é uma coisa que eu sempre quis, assim, ter, tipo, eu sempre falava para você, falava para minhas amigas, vamos fazer uma ecovila, vamos todo mundo viver ali junto, sabe? Para que a gente precisa viver separado e tudo? E é muito bonito ver que as pessoas, que eles ainda conseguem manter isso, né? Ainda conseguem manter essa conexão e esse meio de vida, assim. E que vai muito para além do, né? Que é isso, que eles trazem muito da ancestralidade e de toda essa conexão com o todo e dessa unicidade, né? Sim. Eu achei muito bonito. Só o começo já achei muito lindo tudo. Sim, exatamente.
Lindíssimo. Eu anotei uma coisa aqui, que a Marcela estava falando, achei muito bom. Que em toda essa fala eu fiquei pensando sobre o nosso conceito de intimidade. Acho que já dá para começar de uma forma interessante, porque você falou de conexão, né, com muitas pessoas. E aí vai para esse conceito de intimidade, e também usando o que a Jaque falou, a falta da comunidade, para a gente querer encontrar uma comunidade inteira numa pessoa só, e vice-versa, sabe? Tipo assim, aí você tá ali com uma pessoa e aí você não quer mais uma comunidade. Então, são duas vias que a gente vai trabalhar nesse livro, que é o não ter, que faz a gente querer ter tudo no local só, e até também, inclusive, isso que a Jaque falou, é de você, quando você começa a sentir um gostinho de lar com uma pessoa, aí você quer transformar no relacionamento e não necessariamente precisa, relacionamento afetivo sexual, né? E não necessariamente precisa. Sabe, às vezes aquela pessoa vai ser, tipo, um puta amigo legal que vai te ajudar em projetos, em coisas, peraí, que estão me ligando. E tal. E às vezes vai ser, sei lá, uma pessoa racional, interessante, porque daí quando vai falar comunidade, a gente vai falar que cada pessoa ali tem o seu dom, né, como ela trouxe. Então a gente não vai buscar tudo numa fonte só. Então eu acho que esse conceito de comunidade, de coletivo, é isso. Para tirar a gente de uma dependência, né? Até também de uma escassez, de achar que não tem, porque daí se você expande e consegue chegar nesse local de se conectar com várias pessoas, pessoas diferentes, e não só pessoas no seu modelo do que você quer, tipo, eu só quero uma amiga se for uma amiga para sair comigo todo final de semana. Mas aí nos momentos que você estiver para baixo, e você vai ter quem, sabe? Então, comunidade é isso. Não é só, tipo, um modelo de pessoa para se relacionar. É a gente estar aberto para se relacionar com todas as pessoas, entendendo o que aquela pessoa tem de dom para compartilhar com a gente. Não para nos oferecer, sabe? Para trocar conosco. Então, eu achei isso interessante, coloquei aqui. Realmente, qual é o nosso conceito de intimidade, sabe? Conexão. Como que a gente define com quem eu vou ficar mais íntimo? Quem vai ser meu amigo? Quem vai ser minha amiga? Quem eu vou permitir trocar comigo? Porque muitas vezes eu vejo que nós nos limitamos. Claro que muitas pessoas por trauma, por decepção, por mágoa, mas, tipo assim, né? Milhões de pessoas no mundo é complicado. E é engraçado, né? Você falando assim, eu fiquei pensando muito na infância mesmo. E eles trazem isso, né? Eles vão falando ali de que eu acho muito incrível das crianças, que elas são de toda a comunidade, né? Ela pode chamar muito pai. E aí, pensando na gente aqui, real, né? E nesse conceito de intimidade, se a gente for pensar desde criança, a intimidade pra gente é uma necessidade mesmo, absurda. Então, e que é tudo canalizado em pai e mãe, né? Então, naquele pai e naquela mãe. E aí é isso. Aí isso cria doença. Eu fiquei pensando, gente, essas crianças não devem ter complexo de Édipo. Já parou para pensar nisso? Olha que doideira, ela não deve ter uns negócios que pra gente é muito. Aqui as nossas coisas. As mitologias estão sempre aqui. Não deve ter, porque, tipo, tudo bem, sempre vão ter suas questões, mas assim. Falando nesse lugar, porque é isso, né? A criança, ela não foi ensinada ali, nossa, colocar tudo aqui no meu pai, meu Deus, meu pai não está me dando exatamente. Não, é um lugar que é tão. Não, tá bom, tá tranquilo, meu pai tá fazendo outra coisa. Vou lá no tio, na tia, que é meu pai e minha mãe também, e tá tudo bem, e tudo, e vai receber o carinho e amor, e essa criança, e ela vai criando essa inteligência, até de entender isso que a Carla tava falando, assim mesmo, de, nossa, essa pessoa tem essa coisa aqui muito forte, nossa, essa aqui tem isso aqui. E aí, assim, ela já vai criando essa intimidade e ela vai ter para onde ir, porque eu acho que é isso, a gente fica num lugar tão limitado da forma como a gente cria e cresce aqui mesmo, que isso é como se criasse um limite mesmo cognitivo na gente. A gente não consegue entender que tem algo além daquilo ali mesmo, porque realmente nosso cérebro não vê algo além daquilo ali, muito profundamente, sabe? E isso é uma questão de criação da nossa vida mesmo, de como as coisas são feitas aqui. E aí é muito doido. Aí eu fico pensando assim, mas ao mesmo tempo, como realmente trazer isso para cá? Então, para essa vida aqui, beleza? A gente vive em cidade grande, né? A gente é isso, vive às vezes correrias e asfalto e é isso aí, mas como que a gente pode trazer isso para cá, sabe? Porque eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Lindo e que a gente consiga trazer inspirações para a nossa realidade como ela é também, né? Para a gente fugir do que a gente é aqui também. Mas como que a gente traz isso, essas inspirações de fato, sabe? Eu fico pensando até nesse lugar mesmo. Nossa, sei lá, né? Tenho vontade de ser mãe. E aí, como seria esse lugar, né? Como é que seria essa conversa com um parceiro para a gente falar sobre como seria isso? Porque não é só uma conversa com ele também, é uma conversa com todo mundo que tá em volta, sabe? Então, assim, caramba, é muita coisa, né? Muita coisa doida. Muito linda, assim. Acho muito linda. Sim.
E muito difícil trazer isso para nossa realidade, né, agora, porque é isso, é uma mudança muito estrutural, assim, né? Porque você não vai só mudar você e a sua família, tipo, os seus filhos que você vai criar, você vai ter que, tipo, mudar o pensamento dos seus pais e, tipo, da sua irmã, e, tipo, né, para ter essa coisa da coletividade, né? Sim. São muitas Mas partes. é lindo mesmo. Quando eu fiz um voluntariado na Tailândia, eu fiquei numa ecovila que o pessoal vivia assim, né? Eles não acreditam em religião, em política, em dinheiro, em nada. E os filhos são criados pela comunidade. Então, tipo, não tem o pai e a mãe. É, tipo, responsabilidade de todo mundo, assim. E é muito difícil, realmente, uma pessoa de fora entender como é que funciona isso e por que que é assim. E até esse apego, né? Do tipo, não, é meu, é minha propriedade, é minha criação, né? Sim. Você não pode dar palpite na minha criação, né? Uhum. E também é legal esse poder de escolha, né? Deles escolherem, tipo, hoje eu quero que meu pai seja o meu tio, e ele vai ser meu pai hoje. Sim, sim. É incrível, achei isso incrível. É engraçado, você falou esse negócio, eu não tenho resposta para isso, só pensando mesmo, assim, de... Os limites, eles mudam, eles alteram muito também, né, nessa visão. Então, você falou, tem um limite aqui na criação que eu dou pro meu filho. Mas espera, como? Como se instaura esses limites numa situação assim, né? Nessa nova forma de pensar o mundo. Como que se instaura esses limites, então? Porque os limites, eles são importantes na nossa vida, né? Não tem que ser assim. Mas é isso também, repensar os limites também é muito sobre relações, sobre amor, né? O tempo todo. Então, Sim. nossa, isso é muito... Vou até anotar aqui que eu vou pensar sobre isso. Eu amei. Eu vou emendar com um comentário aqui da página 8 para falar do que vocês falaram, tá? Eu tinha grifado aqui essa parte. Nossa crença na primazia do indivíduo, por exemplo, gera relacionamentos privatizados de nossa propriedade, cortados da comunidade e do espírito. E aí tem uma outra parte que ela diz: a ideia da existência de um relacionamento fora do contexto da aldeia e do sagrado é absurda e extremamente perigosa para eles, né? Para a filosofia deles. E aí, nessa filosofia, eles compreendem que, né, o relacionamento serve à comunidade, então, e que cada pessoa tem um dom, por isso que o seu relacionamento serve à comunidade, dentro do seu relacionamento você precisa despertar seu dom, o dom do seu companheiro, tudo. Que entra a questão da liberdade das crianças, né? Então, assim, como que ela vai encontrar o dom dela se ela ficar limitada a dois pais, né, biológicos ali, e a forma como eles enxergam o mundo. Então, de fato, quando eu penso que a gente pode se expandir, que a gente pode experimentar, que a gente pode testar se a gente é bom nisso ou naquilo, aí você encontra realmente a sua medicina, né, a sua essência, o seu dom. E aqui no Ocidente a gente tem, pelo menos, né, foi o que eu estava trazendo para as meninas no outro estudo, esse conceito de comunidade, ancestralidade juntos nos povos de terreiro. Então, dentro de um terreiro, de fato, a gente vive essa perspectiva, né, ali de você se relacionar, o seu relacionamento é um relacionamento comunitário, a gente troca porque a gente está falando ali dos nossos destinos, do nosso Odu, e aí tem todo esse contexto, a criação de uma criança dentro de um ambiente de terreiro também é muito aberta, justamente porque a visão é essa, né, de que assim, essa criança tem um destino, essa criança veio, ela vai ter uma profecia para ela, você tem uma profecia para você, o relacionamento é uma profecia, então nada se termina sem ser comunicado. Agora, fora, né, desses espaços de culto, eu penso que assim, a gente tem o digital por nós e dá pra gente criar esse núcleo a partir das nossas amizades, porque até chegar aos nossos pais é um outro caminho e de fato um desgaste até você explicar, enfim, né, uma compreensão que a gente tem que ter, uma gentileza, né, de não forçar muito a barra. Tava até falando com a minha irmã sobre isso, falei, cara, imagina, né, mas é justamente esse convite, né, de você buscar, primeiro, a troca com os amigos, eu acho que é essencial. Né? Como a gente conversa com os nossos amigos para falar, vou pegar o exemplo da Marcela, da maternidade. Tipo, como você quer viver sua maternidade? Qual o círculo de apoio que você quer ter? Né? E você trocar com suas amigas, é você meio que deixá-las preparadas e até trazer essa ideia para elas de que, olha, meu relacionamento é assim, eu gosto de conversar sobre isso, porque a gente tem muito negócio, né? Usando agora o limite, qual a abertura que a gente tem para falar certas coisas, né? Porque que é muito sobre, esse relacionamento só vocês dois. Então, no outro grupo, a gente fez até uma roda e todo mundo foi falando tudo para todas, para a gente ter essa experiência da troca dentro de uma comunidade, né? Uma troca diferente. Então, a gente foi falando ali da nossa visão de como seria um chá de bebê em comunidade,
com esses seus amigos, que compreendem essa visão de mundo e que querem experimentar, porque não é nem sobre fazer e ancorar, é sobre experimentar, para ver qual a forma certa que vai dar para cada um, de comunidade, ali, de viver, de você entender que, olha, eu vi até, até uma participante que falou assim, gente, eu super deixo meu marido sair com os amigos dele, mas ele não entende. Só que não é exatamente o caminho, né? Não é tipo, você deixa a pessoa sair fora do relacionamento, não é exatamente sobre isso. É sobre, nos momentos que ela precisa de auxílio, de ajuda, é só você? Se ela falar, nossa, eu conversei com fulano, me deu uma solução, você vai ficar com raiva? Sabe? Porque, tipo, o conceito de comunidade é esse, é a pessoa poder buscar fora, né? E tem uma entrevista da Subofun que ela até fala, um dos participantes da palestra falou assim, olha, eu me sinto muito bem, porque quando a minha esposa chega em casa com um problema, ela já chega com a solução. Porque antes de falar comigo, ela já falou com várias outras pessoas. Aí ela chega e fala, amor, então, tava com um problema X, falei com a minha mãe, ela me deu essa solução. Aí foi falar com fulano. Quando chega para ele não se sente sobrecarregado. E ele fala que é só alegria, que é uma partida incrível, ele dá o ponto de vista dele e eles resolvem. Ele falou que esse conceito que ela trouxe, né, ali primeiro nos Estados Unidos, para ele foi assim, libertador, né? E aí eu vou trazer até para um lado mesmo do masculino, né, do quão vem essa coisa, esse peso de a gente resolve, eu que decido, eu que resolvo, de tomar a frente, de ser o líder da casa e tal. E acaba, né, sobrecarregando. E a gente também acaba meio que foi doutrinado, assim, a levar o problema. E aí a gente também, no outro local afetivo, que é o que eu vejo, né, é só meu ponto de vista, o feminino fica mais sobrecarregado no afetivo, o masculino nas resoluções. Aí fica todo mundo meio louco, meio tenso, achando que tem que resolver todas as questões afetivas do parceiro, e o outro resolver todas as questões materiais, as questões, sabe? E aí, essa entrevista, eu fiquei, gente, é isso, sabe? Cadê a nossa comunidade? E entra no outro ponto para mim também, que é a gente está se permitindo fazer amizades estando num relacionamento, entende? Então, cadê o ciclo de amigos? Não, mas eu tenho 2 amigos de infância. Tá, então, de qualquer forma, sua comunidade é de 3 pessoas. Seu parceiro e seus 2 amigos de infância. Ou seu parceiro, seus 2 amigos de infância, seu pai e sua mãe. Seu parceiro, seus 2 amigos de infância, entendeu? Ainda está sobrecarregado para essas pessoas que convivem com você há muito tempo. Então, como a gente está disposto a se abrir, por exemplo, para ter uma amizade que dá para a gente falar da espiritualidade? Eu mesmo tenho Marcela aqui como a minha grande referência, e de todos os amigos que eu fiz, é a que a gente mais conversa sobre espiritualidade, sobre projetos. Eu tenho amigas para falar de maternidade, inclusive, amigos que são mães solo, e a gente fala muito sobre isso. Amigos para falar de relacionamento, amigos para falar de comida. Então, assim, a gente vai se expandindo e entra no conceito que a Jaque trouxe. É muito sobre unicidade, que quando você entra em comunhão com todo mundo, né? Aí sai desse local do eu do ego, e você vira com todos nós. E aí, lá na África, tem esse conceito de Ubuntu, né? Que é justamente eu sou porque nós somos, que traz também a mesma coisa que Sobofun traz, né? De relacionamento é comunidade. Ai, minha página saiu. Estava na página 8, né? Sim. Muito lindo. Amei, amei. Você ia trazer algum ponto mais? Não, era só esse da página 8. Tem na página 9 também, mas se vocês quiserem falar, depois reveza, chega em mim na roda. Deixa eu ver. Na página 8 também, já que você estava nela, deixa eu só pegar aqui, que eu também tinha anotado uma coisa. Se meu computador colaborar comigo. Uma das coisas que eu notei, né, que vai ser muito trazida, e quando a gente fala desse local de comunidade e tudo mais, é a questão dos ritos mesmo, né? Quando a gente perdeu ritos. Isso a gente também já falou muitas vezes, né, Kelly? E aí, gente, hoje eu vi um post muito maravilhoso, e eu vou ler ele para vocês, porque para mim isso veio muito de encontro. E o nome do post é Onde Foram Parar os Rituais. E aí ele fala assim, eu acho que teve uma frase que, essa parte, para mim, cara, que coisa maravilhosa. Ele fala: rituais podem ser definidos como técnicas simbólicas de encasamento. Transformam o estar no mundo em um estar em casa. Fazem do mundo um local confiável. São no tempo o que uma habitação é no espaço. Fazem o tempo se tornar habitável. Sim, fazem-no viável como uma casa. Ordenam o tempo, mobiliam-no. Eu acho a coisa mais linda. Aí vai falar sobre o desaparecimento dos rituais. É um filósofo, acho que ele é chinês. Depois eu mostro mandar para vocês.
E aí ele fala sobre esse fenômeno, né, do abandono, assim, dos rituais, que ele chama atenção para sua relação com a própria erosão da comunidade. Então, para ele, o ritual fala sobre outras formas de vida que seriam capazes de libertar a sociedade do seu narcisismo coletivo. Aí ele vai falando sobre isso, assim. É sobre um filme, eu acho, inclusive, esse post aqui. Depois a gente pode caçar. Mas eu achei muito lindo esse negócio. Ai, gente, sério, essa frase para mim, assim, de transformar o estar no mundo em estar em casa. Que coisa linda, sabe? Que Que coisa, lindo, não é? Eu achei muito lindo. assim. Sim, e é isso, né? Que lindo que é viver num mundo que é casa, assim. Principalmente, eu acho que para nós mulheres, né, que passamos por tantas questões aí, questões de abuso, de mundo se torna tão não confiável mesmo, e tá sempre um perigo, e é sempre tão difícil. De repente, esse mundo se torna casa, sabe? Meu Deus, a força que isso tem pra gente mesmo, para dar estrutura mesmo, pra gente viver com integridade aqui, sabe? Eu achei muito, muito bonito. Sim, e a gente perdeu mesmo, né, essa questão do ritual, assim, não existe mais, né, o ritual está muito conectado sempre à religiosidade, e eu acho que tem aquilo de, tipo, você fazer pequenos rituais na sua vida se torna um grande ritual, sabe? Tipo, meio que se romantiza a sua vida, você vai trazendo isso, que é um pouco disso, né, tipo, você traz a casa para, sei lá, tipo, é isso, não é um lugar físico, né? Uhum. É o que você faz no seu dia a dia, assim. Sim. E eu acho muito legal isso de... É isso, onde estão os rituais, né? Tipo, não existe mais. Eu acho que é um fenômeno que, justamente porque a gente se separou do espírito, né? A gente se separou das coisas, e aí é isso, e aí de repente viver não tem mais ritos, mas se a gente lembra desse lugar coletivo mesmo, que, cara, é isso, assim, que é intransponível, o espírito, ele tá aqui, é isso, tá em tudo, então cada passo que eu dou, assim, é um rito, né? Cada dia, é isso, assim, é esse lugar mesmo de caramba. Eu não sei, né, você, mas os processos acontecem muito rápido na minha cabeça. Eu acordo um ser humano, passou um segundo, meu Deus, eu já dei uns 360 assim, que eu falo, meu Deus do céu, cara, o que estava acontecendo há 1 hora atrás, sabe? De repente, e já mudou tudo. E às vezes, até nessa agilidade, assim, da vida, também é um dos motivos da gente perder os ritos, porque é isso, né? Principalmente quando a gente fala nesse lugar de crescimento, adultecimento, quantos ritos a gente não passa o tempo todo, quantas iniciações que não acontecem, né? E às vezes é isso, a gente até falando um pouco disso com a Kelly, a gente não se dá muito o momento de deixar isso acontecer, assim, isso realmente passar pela gente, e às vezes até, a gente pode às vezes não fazer nada, mas às vezes a gente pode fazer alguma coisa também, sabe? A gente pode fazer uma celebração, a gente pode fazer um luto, que seja, assim, a forma que quiser ritualizar, tá tudo certo. Mas pelo menos ter esse olhar simbólico do rito, talvez, assim, mais presente na nossa vida. Então, tipo, eu tava meio doida, por exemplo, esses dias, assim, um pouco antes de entrar aqui, e aí eu tava pensando, cara, é de verdade, assim, tem muita coisa mudando muito mesmo, dentro e fora de mim, tem muita coisa mudando. E por mais que sejam mudanças muito boas, é impactante, não tem como não ser, assim, é impactante. Então, tipo, vamos honrar isso, sabe? Vamos honrar o que tá deixando de ser, o que tá vindo, o que vai mudar, honrar esse lugar, assim, é isso, esse tempo casa, honrar, sabe? Eu acho que no final das contas, é isso, assim. Eu acho que eu achei a parte aqui que eu tinha anotado. É. Que é aqui, mais ou menos no último parágrafo da página 8, que ela fala que aprendemos que no Ocidente, assim como na cultura de Sobunfu, o propósito de vida é central à existência, e os relacionamentos são avenidas para sua expressão. A intimidade não é formulada para... Ui! Que a página voou. A intimidade, que ele fala, não, a intimidade não é formulada para conquista da felicidade pessoal, mas sim para o cumprimento do propósito da pessoa, para o enriquecimento da aldeia e para o espírito. É o que ele tinha falado. Então, assim, ai meu Deus, gente, sério, essa frase aqui é porque eu tinha grifado ela várias vezes, porque eu achei a coisa mais. É sempre muito bonita, assim. Esse meio de oferecer os dons que a gente carrega.
Ai, sério, não tem. Tem coisa que parece que eu não sei nem o que dizer, só sentir. É isso, assim. Eu queria falar isso. Bom, eu tinha anotado essa frase também. Aí coloquei ela também, aquela outra parte. Ah, não, mas você falou tudo. É que eu começo na 8 e termina na 9, né? Tinha anotado essas duas também. E, nossa, assim, muito importante. Você estava falando dos tópicos Ai, esqueci. Mas vou falar dessa, depois eu lembro outra. Tanta coisa eu estava refletindo aqui, mas sobre essa questão de proposta de relacionamento como uma avenida para a expressão. Ah, tá, era sobre ritos e rituais que vocês estavam comentando, né? E, tipo, na minha perspectiva, tudo é um rito, né? Então, quando a gente começa a enxergar tudo como uma chave para alguma coisa, né? O seu rito de acordar, o seu rito, como você acorda, como é que você faz o café da manhã, todos esses momentos. Uma coisa que você falou que é muito importante são os ritos de passagem, de fato, e eu não tinha me tocado, até estava fazendo essa anotação, que uma das filosofias do povo da Gara é fazer ritos de luto para tudo. E aí, Sobofun tem, né, um livro só para isso, na verdade, o maridão que tem, só para falar dos ritos de luto. E aí, eu falando com você agora, antes de começar, eu falei, gente, ok, eu entendi o rito de luto, mesmo que não tinha virado a chave. É justamente isso, né? Não pular de uma coisa para outra, mas ter um momento de você ali sentir que realmente uma coisa finalizou em sua totalidade, você começar a outra, entende? Assim, total consciente, estou começando uma outra coisa agora, porque é muito do só vai, né? Tipo assim, você termina, vai outra coisa, vai se emaranhando no meio disso. Aí o que acontece dentro dos processos terapêuticos? A pessoa vai sofrer um luto de 3 anos atrás, entendeu? 3 anos à frente. Porque ela só engoliu o choro que foi, sabe? Ela só foi. E aí eu estava até conversando com a Marcela um tempo atrás, quando eu estava também estudando esse livro sobre, porque, né, no outro grupo a gente estudou o luto. Amiga, a gente precisa de rito de luto. Tipo, real mesmo, assim. E começar a tornar isso natural, que é você quer se juntar para você chorar o seu relacionamento e não chegar e tipo só apontar deles na cara e falar, não, amiga, mas pô, o cara era abusivo, porque ela não sei o quê, porque sabe, falar assim, não, supera aí, porque o cara era péssimo. Gente, calma aí, humanidade, né? Nós somos seres humanos, a gente vai sentir. E é porque você vai, né? Era um relacionamento. E outras coisas também na vida, né? Que fala sobre os seus processos mais difíceis, de falar, meu Deus, eu acabei de tomar uma grande decisão na minha vida, preciso de um tempo para ou celebrar, ou, sabe, tipo, sentir que eu sei que eu vou mudar. A gente sente, a gente sabe. Então, os ritos, eles estão acontecendo. Nós só não estamos conscientes e nós não ritualizamos eles, mas eles estão acontecendo. Eles não sumiram. Então, a gente entra no relacionamento, a gente pula de fase na amizade, a gente começa uma terapia, a gente começa um negócio novo, uma corrida que seja, você está conjurando algo para sua vida, um novo caminho, uma nova versão de você. Você começa a estudar uma coisa, você está conjurando uma sabedoria, um conhecimento. Como você ritualiza isso? Então, geralmente, o nosso rito do Ocidente é bate tacinha de champanhe, de vez em quando a gente faz um chá de bebê, a gente faz um chá de panela, a gente faz um chá de... Esses são os nossos ritos, entende? Então, o que é massa é que primeiro a gente tem que abrir o olho para o encantamento, falar, gente, nós já fazemos ritos, vamos tornar isso realmente algo mais nível espírito, porque a gente acaba fazendo mais para ter alguma coisa, para chamar algumas pessoas, né? E dentro de um ritual, depois acho que é o momento desse livro, se não é desse, é do outro, mas ela dá uma pincelada, tudo é sagrado. Então a comida que a gente escolhe é sagrada, as cores que você escolhe, então você vai fazer com amor e com presença, eu acho que isso é essencial. Então quando tudo na sua vida se torna um rito consciente, você não vai escovar seu dente sem presença, você não vai tomar seu banho sem presença, você vai tocar o seu corpo, você vai se dar atenção, e isso te torna sagrada por, sabe, natureza, assim. Excelência. Não precisa pensar muito, não precisa colocar vela, não precisa colocar óleo essencial, a não ser que você sinta que, como você está desconectada, né, talvez ali, que isso vai te colocar num estado de ritual. Mas não precisa. Ritual é o que a Marcela está falando. Acho que eu preciso sorrir. Faça o seu ritual de alegria, entende? É tipo, se você não precisa disso, dessa transição, dessa transformação, ritualize isso. A dança, por exemplo, agora que ela chegou para mim de novo, eu lembro que a minha professora falou assim, eu não danço por dançar, e é isso que me cura. E eu falei, meu Deus, menina, real mesmo. Porque, tipo assim, já tô dançando em várias baladinhas, só que dançar num contexto de estou dançando porque eu tô sentindo meu corpo rígido, estou dançando porque eu preciso de exercício, estou dançando N coisas, estou dançando para me sentir mais sensual, estou dançando para, sabe, despertar. Isso é ritual.
Então, é só a consciência de entender, não estou fazendo por fazer, não estou tomando café com a minha amiga por tomar, sabe? Não te convidei para ir para um frevo só para te convidar. A gente está ritualizando alguma coisa, às vezes é vontade de se sentir livre, sabe? E aí a gente começa também a tomar decisões mais conscientes. Então, quando alguém te chama para sair, para um date, ou para você, quando você chama a pessoa para vir na sua casa, você só não chama, você pensa em tudo, sabe? Chamando essa pessoa para a gente falar de quê? Então, como que eu vou montar? Vai ser um café da manhã? Vai ser um jantar? Então, acho que esse olhar para mim, pelo menos, foi transformador. Quando foi na segunda vez que eu li esse livro, eu falei, gente, meu Deus, a gente só vai indo no automático, né? Meu Deus. Por isso que a gente estuda e a gente precisa de momentos do tipo, você tá tão no automático, aí do nada, vou fazer um super retiro. Sim, porque você não estava tendo pequenos momentos de descanso. Então, a gente só quer uma coisa, tipo, grande, porque a gente não estava fazendo o mínimo. Você ficou um período enorme sem beber água, você vai querer beber uma garrafa inteira. Então, até a questão da escassez, a dependência emocional, de querer tudo uma pessoa só, vem dessa falta de ritualizar as coisas, né? Ritualizar o seu afeto com você mesmo, esse momento de só falar besteira com alguém, porque senão você vai ficar com muita vontade de fazer isso, e isso vai, agora usando a psicologia, sair, sabe, pelos poros, né? Em momentos indevidos. É que nem choro, né? Tem gente que chora e não entende porque tá chorando. Gente, há uma coisa guardada, tipo assim, 1000 anos. E aí um gatilhozinho, uma pessoa chora que nem uma criança, porque não teve ritos para chorar, né? Então a gente, aqui no Ocidente, tem muito ritual para celebrar. Mas eu vejo que a gente tem pouco ritual para chorar de fato, para falar que estou triste para caralho. Fica aqui comigo na minha tristeza um pouco, vamos, né, vamos falar sobre isso juntos. A gente meio que entra numa negação dos momentos de tristeza. Eu até vi uma entrevista que falava que. Ai, será que foi uma entrevista? Ai, gente, não lembro. Era alguma coisa sobre uma criança. Ah, tá, foi uma entrevista assim. Que a criança falava assim: essa pessoa só tá mal porque toda vez que alguém pergunta pra ela se ela tá bem, ela fala, tá, ao invés de ser verdadeira. Ela mente. E aí eu fiquei, meu Deus, sim! Até no automático, assim, abre o vídeo chamado, alguém, ai, amiga, você também tô! E não fala, não, eu tô estressada pra caramba, acabou de quebrar aqui o negócio, sabe? A gente mente que a gente nem sente, sabe? Então, é isso. Falei muito, mas é isso. Nossa, mentir já tornou um automatismo também, né? Isso que você falou, assim, esse lugar mesmo do respeito aos ritos ser um respeito ao presente. E aí a gente começa a aprender muito mais a lidar com a gente de uma forma tranquila mesmo. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, assim, tem um negócio que parece que o tempo todo, de alguma maneira, eu tenho que estar aonde, na verdade, eu não estou. Mas isso é no mínimo. Então, por exemplo, sei lá, chamei um cara para ir jantar na minha casa. E aí eu penso, bom, eu deveria o quê? Deveria, sei lá, estar me sentindo uma mulher sensual e mais sedutora e fazer esse jogo. Só que de repente eu não tô assim. Eu tô, tipo, sei lá, uma criança que tá querendo se divertir, brincar. E aí eu penso, não, mas tá errado, você não pode estar assim. Você tem que estar sendo aquilo lá agora. E aí, às vezes, é isso. Aí você perde de entender a delicadeza que isso, na verdade, era um rito, sabe? Assim, aí você vai perder de, por exemplo, perceber, caramba, mas olha só, se você for olhar bem, nossa, esse cara, por exemplo, ele é completamente diferente daquilo ali que você já vinha, e a sua criança tá querendo tanto celebrar um lugar aqui que ela tá precisando muito parar de se represar, e aí você tá querendo colocar um outro caminho nesse momento, sabe? E aí a gente começa a se atropelar, e aí você falou, assim, que é esse lugar da textura, né? Que, tipo, um negócio que, de repente, a gente, por não respeitar o momento de cada coisa, que poderia ser ali um ponto, um nó, vamos lá para a próxima, vira um embaraço mesmo. Né? Começa, de repente, você não sabe mais onde começou o troço, onde que está finalizado, para fazer ali um negócio, né? Fazer aquela arte. E aí, realmente, aí acontece essa coisa, assim, de do nada bagunçar. Então, nossa, uma pessoa é super legal, mas meu Deus, eu tô sofrendo, eu tô chorando. Sabe, não tem nem porquê. E é isso, assim, porque, cara, porque você não se respeitou, assim, você não teve esse momento. Tá tudo bem ter, e ok, se foi atrasado, tudo bem foi, mas sente agora, então. Mas, assim, para de brigar, é isso, assim, não parar de brigar, sabe? Eu acho que isso é importante mesmo, porque é esse tempo psicológico que acontece as coisas. E é engraçado que a gente tá falando de roda e tudo mais, e o tempo psicológico é absolutamente nada linear, né? A gente sabe disso. O tempo psicológico é a própria roda. Então, o tempo psicológico já é ancestral, entende? É muito doido isso, assim. Então, assim, é isso. Pode falar, Kelly. Você. 。  . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Você tá muda. Tá mudo. Só de comentar que achei maravilhoso que você falou, até anotei aqui. Que a gente acaba não sabendo onde começa e onde termina. Eu falei, nossa, eu tive essa sensação 500 vezes na minha vida. Tipo, tá, mas aonde que começou isso e aonde que termina? De repente você tá num relacionamento, você nem sabe como é que começou esse relacionamento, sabe? Tipo assim, então é muito esse rolê. E na hora que termina também, tipo assim, como que a gente terminou? Como que a gente chegou nesse nível aqui? Onde que a gente se desentendeu? E também para projetos, várias coisas, e eu achei maravilhoso. E aí você conversou diretamente com o que Sobofum falou em algum momento aqui desses nossos primeiras páginas, sobre o ritual, ele respeita o outro, né? Então ele não, tipo, o ritual e o relacionamento e a intimidade, né? Porque ela tá meio que falando de tudo isso junto, respeita o outro, né? Então, espírito da intimidade, ela vai falar sobre ritos de intimidade e comunitários. E é isso, respeita a outra pessoa, senão não tem. Respeita a ancestralidade e o espírito do outro, senão não tem. Então, quando a gente pensa só no que está satisfazendo a nós mesmos, dentro de um relacionamento, qualquer que seja, vai chegar um momento que você não vai saber como que as coisas deram errado, porque você estava o tempo todo pensando que... E aí, esse seu exemplo também do encontro, eu achei um pouquinho maravilhoso, porque talvez também você esteja pensando demais no outro, no que ele tem de expectativa, e você faz uma performance e a pessoa nem tava. Nem tava. Não, e essa que eu fico pensando, às vezes, que a gente é bem bobo, a gente pensa tanta coisa, mirabola tanta coisa, ao invés de deixar que as coisas sejam naturais, porque daí, se der errado, é porque não ornou, sabe? Só que a gente força uma barra do caramba, aí começa a dar certo, porque você forçou uma barra, né? E aí depois dá errado, mas por quê? Porque agora você tá sendo você mesma, não é mesmo? Então às vezes eu fico tendo essas conversas com meus amigos e falo, gente, real, né? A gente é muito chato, cara. A gente vai, não, mas eu vou me performar aqui, porque daí vai dar certo, porque eu quero conquistar essa pessoa. Cara, mas por que você só não foi você? Usando o exemplo da Marcela, se naquele dia você, ao invés de ter se vestido como uma grande gostosa, você só ficasse com sua roupinha tranquila e agisse como uma criança feliz, se o cara não te quisesse, meu amor, que bom, sabe? Tipo assim, que bom. É isso, mas a gente é muito descontente, né? A gente tem muita expectativa e essa coisa da conquista é muito ocidental também. Então a gente fica muito tipo, mas eu tenho que, sabe, provar pra mim. Tudo bem, depois eu desisto, fico uma vez. A gente tem que desencanar real, sabe? Tipo assim, e começar a aceitar não também. Eu saí um dia desse e tava conversando com um cara que eu estava deixando bem claro que eu não queria ficar com ele e ele não estava entendendo, né? Eu falei, bom, então você está pedindo para eu deixar em todas as letras em caps lock para você. E aí eu falei, ele ficou chateado. Eu falei, poxa, a sua idade, meu amigo, sério que você não aprendeu a ouvir um não. E eu fui super gentil, mas é porque você implorou, né? E eu fiquei pensando, gente, a gente não aprendeu ainda, a gente podia estar levando super de boa, uma pessoa não tá vendo a gente, porque a gente ficou conversando um tempão na mesa ainda, o amigo dele era mó legal, ficou com a minha amiga. Falei, nossa, a gente ia conversar super de boa, se você não tivesse surtado, dado uma birra de criança, porque, tipo, não é, sabe? Aí eu fiquei pensando sobre mim também. Eu falei, gente, todas as vezes que eu vi algum tipo de não, eu senti que eu não fui escolhida, por assim dizer, qual foi a birra que eu dei? Porque se for parar pra pensar, a gente vai mudar o quê na nossa vida se a gente não for, tipo, o tipo da pessoa, sabe? A prioridade da pessoa. Então, eu penso muito nisso, eu acho a filosofia oriental muito boa pra gente sair desse local do eu, sabe? Então, é tipo, vamos só descansar, sabe? Só relaxar, que as coisas vão. Até porque a intimidade não é feita de dentro, né? Então, para entrar nessa dimensão da intimidade, para nos despir, a gente precisa ficar à vontade, né? A gente precisa ficar tranquilo. Sim. E que é isso tudo, assim, pra mim é isso, que é esse definidor que ela fala, que pra mim isso é uma adolescente. É isso, assim, né? Que é esse lugar que tá sempre pela conquista, tá sempre ali pro desejo da conquista, tá sempre não posso ser negado, não posso ser rejeitado, não posso dar coisa. O que eu tenho que ser para ser aceitado aqui? O que eu tenho que ser para conseguir essa pessoa? Então é muito esse lugar da adolescência mesmo que nos envolve, né? E é engraçado, porque aí entra muito isso que você está falando também, assim, que aí a gente faz e performa um negócio de acordo com o que a gente ainda está achando, nem sabe também. E aí é muito engraçado isso, porque vai entrar no quanto a gente só julga as pessoas o tempo inteirinho, assim, porque a gente está fazendo isso com a gente, está fazendo isso com o outro. E aí, por exemplo, olha que engraçado, né? Tipo, foi um cara, e assim, gente, julgava ele a pessoa mais
Ai, tipo, é muito certinho. É um Mauricinho. Nunca me relacionei com alguém assim na minha vida. De repente, pensei aí que a primeira vez o cara tava cantando reggae, tava falando que era fã de sei lá o quê, super de boa, falando sobre natureza e mar. E eu tava, meu Deus, olha aí, tá vendo? E aí eu tava julgando, sei lá, cara, só ouvia música clássica e erudita e usava, juro pra vocês, e usava, sei lá, sapatênis. Não, eu não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Então, assim, sabe? Olha aí, aí se eu tivesse entrado nessa noia de, nossa, tá vendo? Mas eu tenho interesse, então eu preciso ser uma mulher elegante. E aí, sei lá, o cara tá lá de boa. Ele só tá de boa. Mas eu acho que isso do estágio do adolescente também é muito de amadurecimento, né? Então, tipo, a gente cai muito nessa de querer, tipo, se provar ou provar para o outro uma coisa que a gente não é, por falta de autoestima ou amadurecimento, assim. E aí a gente, ao invés de simplesmente parar e, tipo, fazer isso, né? Tipo, se escutar, parar e entender o que seu corpo quer e respeitar, né? É o que você falou, tipo, talvez se você tivesse respeitado o seu corpo, mas você, tipo, não respeitou, porque você se convenceu de que você tinha que ser aquela outra pessoa naquele momento. E aí eu acho que é isso, é de tipo, um pouco de falta de amadurecimento, de autoestima, talvez, né? Que é na fase da adolescência é isso, a gente não se conhece, a gente não tem autoconfiança, né? E aí a gente julga todo mundo, a gente se julga toda hora, e tipo, a gente não entende nada e nada, né? É muito doido isso. E a gente se leva a sério demais, né? Eu acho que isso é importante. Também, nossa. Adolescente se leva a sério demais, cara. E é isso, assim, a vida ia ser muito mais engraçada, Léo, se a gente parasse de se levar tão a sério, assim. E é isso. Porque aí a gente vai entrar nesse lugar, é isso, simplesmente tudo fica simplesmente leve, não tem o que dizer. Mas não tô me levando a sério assim, gente, não tô, tá tudo bem. Então também não tô levando o outro ali, o que ele tá usando, tá deixando de usar, se ele é aquilo, se ele é X, se ele é assado. Não tô, sabe? E essa, pra mim, são as pessoas mais, assim, as pessoas que eu mais conheci, assim, falar, caramba, que pessoa legal, assim, que pessoa, tipo, liberta, assim, íntegra. É que era isso. Ela não tá se levando a sério, ela tá de boa com esse lugar, sabe? É isso, assim. Isso é muito bonito, muito bonito. Isso que a gente já falou várias vezes também, né? Que é esse local do não sentenciar as coisas, sentenciar, sou isso aqui, agora eu sou isso aqui. Filha, sabe? Tudo certo. Tá tudo certo. É isso. É isso. Muito lindo. Quer falar alguma coisa? Senão eu já vou pular lá para a página 18, porque tem que começar a anotar os outros. Pode falar. Eu acho que não. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma anotação antes da página 18. Eu anotei 2 pontos aqui sobre ela falar que na aldeia a vida é diretamente inspirada pela terra, pelas árvores, montanhas e rios. E o relacionamento entre o homem e a natureza traduzido na construção da comunidade, da relação entre pessoas. E depois ela falou que, né, sobre ela estava contando como que era lá, a rota de ônibus e tudo mais, e ela falou que parece que ninguém tem pressa. E aí eu estava pensando muito sobre o conceito de tempo também, porque para pensar comunidade, esse tempo que tem uma escritora que chama de espiralar, né? Para não chamar de circular, mas também pode ser chamado de circular e tudo mais, para a gente só entender que não é linear. É justamente isso, assim. Tempo, ritmo de cada um, né? O livro fala da canção, né? Do espírito, da intimidade. E aí, no outro grupo, eu falei para as meninas, gente, isso é uma canção, tem ritmo. E o ritmo de cada um vai ser próprio, sabe? Então, assim, não vai rolar da Marcela tentar o mesmo ritmo que ela teve com um parceiro, com o próximo parceiro, não vai rolar mesmo. Até ela estará no outro ritmo, no tempo para as coisas, no tempo da compreensão, no tempo do sexo, no tempo de tudo. Então, quando ela fala que o povo não tem pressa, isso para mim pega um local muito profundo de compreensão do tempo aqui. Porque a gente acaba sendo vítima do tempo e assassinando várias coisas pelo tempo também, sabe? Então, é muito essa coisa do tempo de Cronos ali, né? Do Ocidente, e o tempo do Oriente, gente, outro tempo, né? E aí eu falo, cara, a gente precisa realmente integrar esse outro lado do mundo, né? Que é o Oriente, essa percepção, essa filosofia de vida, porque a gente parece que tá com uma pressa absurda para tudo. Eu citei também, usando esse pensamento de Sobofun, um estudo que fala sobre a não monogamia, essa coisa de você começar a considerar se o relacionamento ele foi bom ou ele foi ruim pelo tempo que durou, sabe? Então, tipo assim, teve amor, não teve amor, porque a gente ficou 4 anos, mas a gente ficou 2 meses, sabe isso?
E aí tem a Geni Nunes, né? Ela escreveu um livro e ela fala justamente que os povos originários, eles não contavam um tempo assim. Era tipo assim, vocês ficaram juntos, então ele te amou. E aí ninguém sofria pós-término, tipo... Por quê? Porque, tipo, eles entendiam o tempo da terra, assim, o tempo da natureza. Então, se vocês conseguiram ficar juntos, independente se foi uma semana, 2 meses, se relacionaram bem e terminaram quando viram que não estava mais harmônico, então vocês se amaram pra caramba. Aí vai sofrer pra quê, né? Do tipo, ai, nossa, eu não sustentei. E aí a gente vem também pra autocobrança, do tipo, não sustentei um casamento, não sustentei esse namoro. Como assim não sustentou, minha parceira? Sabe? Tipo assim, você ficou 2 meses com a pessoa. E aí é muita cobrança, e a coisa do tempo, ela realmente te coloca num local de alto amor, eu digo, sabe? De você se amar, entender que você não precisa do mesmo tempo que a sua amiga ou que o seu amigo para fazer tal coisa no seu relacionamento, ou sozinho também, sabe? Entender do próprio ritmo é a gente ser capaz de conseguir dançar uma dança de intimidade com outra pessoa. Porque se tu não sabe do teu ritmo, menina, sabe? É só pisada no pé e todo mundo se estressando. Então, real, a gente tem que se conhecer mesmo para falar. Eu não sou o tipo de pessoa que consegue conversar logo depois que eu fico com raiva. Então, se você puder, a gente conversa depois. E aí vocês vão encontrando ritmo ali. E isso é reverência ao espírito da outra pessoa. É respeito profundo pelo seu e pelo da outra pessoa. Nossa, até arrepiei. Que lindo, verdade. Eu tenho pensado muito nisso mesmo também, assim, da galera. E é isso, né? Quanto que a gente não ouve, ai, não deu certo. Que senso de sucesso é esse, né? O que é não dar certo, meu Deus do céu? Como que não deu certo? Isso, assim, como que não deu certo? Se existiu, sabe? Como que não deu certo? Tipo, ai, hoje a gente errou, hoje eu falhei. Como assim? Deu tudo certo. O que é o falhar, né? Tipo, por que você falhou? Porque você não fez o que você achou que deveria fazer e o resultado não foi aquilo. Então, aquilo é falhar para você, né? Exato. Exato. Que é isso, né? É muito, muito, muito isso. E aí, você falando de tempo, né? Para mim fica ainda mais forte a beleza do encontro, quando a gente está falando de tempo, né? Da gente honrar isso, porque a gente está falando, caramba, olha aí, né? Quanto cada um tem, e esse respeito, e aí, de repente, o encontro é esse momento onde esses tempos, de repente, se ritmizam e eles estão ali, eles fazem bum. Ah, isso é lindo! Isso é um motivo lindo de celebração, sabe? Então, olha que coisa divina e maravilhosa. Muito, assim, de realmente sentir no corpo, no coração. Caramba, a gente encontrou aqui. Que legal, a gente conseguiu ter um encontro. E aí disse, tipo, nossa, marquei um jantar, olha só, e você veio, a gente tá conseguindo ter esse momento. Nossos tempos, eles se comunharam ali. Exato. Fazendo sentido isso acontecer. Que lindo! Isso é muito lindo, assim. É Sim. muito lindo. Assim como normalizar o desencontro dos tempos também. É isso, assim. Eu lembro que teve um tempo que eu tava tendo muito desencontro com a minha ex-parceria. E aí, antes, isso me desesperava muito. E foi um momento que eu tive, assim, de parar e pensar, a gente não tá se encontrando. Tipo, é isso, a gente não tá gozando junto, a gente não tá. E tá tudo certo. E tá disposta a entender também porque tem um porquê, né? O que tá acontecendo e tá tudo certo também. Só que é isso. É muito bonito, gente, assim, é muito, muito bonito. O respeito, simplesmente, né? Em existir aqui, independente do que aconteça no final das contas, assim. Eu acho que é esse lugar é isso, assim, de estar disponível para a vida, sabe? De ter disposição de dialogar com o espírito. Essa que é a questão mesmo, assim. Porque aí não vai interessar se o tempo tá supostamente descompassado, não tá? Tá encontrando, não tá? Tá assim, não tá assado. Tudo é isso, tudo é uma comunicação, né? E tudo é uma comunicação de uma comunidade falando. Então, é isso, assim. Não tem errado ser esse lugar, assim. Tem errado. É dar ouvidos mesmo, né? É dar ouvidos, sim. Muito. Ô, meninas, desculpa, eu vou ter que sair, que eu tô na casa de uma amiga. Vai lá, amiga. Tá Bom carnaval, inclusive, para a senhora aí em BH. Mas eu adorei já ter essa conversa com vocês. Eu tô animada para os próximos encontros. Vai ser ótimo. E para as próximas páginas do livro. Obrigada, Jaque. Bom almoço. Obrigada a vocês, gente. Boa janta. Boa janta e boa noite. Bom carnaval para vocês também, meninas. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
E aí, amiga, você já até puxou, assim, da parte que, né, que ela vai falando sobre da ambientação ali, né, da cidade, de onde eles vivem, como é que é esse lugar, assim. E que era o que eu tinha notado, assim, que é lindo ver, né, óbvio, assim, essa influência dali, daquele ambiente, dessa natureza, justamente com os temas de relação que o livro vai abordando, né? E aí ela fala ali, né, da água, que a única água potável que elas têm, que eles bebem. Eu fiquei muito nisso, assim, é a água ali do rio, do córrego, né? E aí eu anotei, tipo, olha só, a água que eles bebem são as águas que estão em movimentos, sabe? Até isso, assim. Os momentos, né, que ela vai falar ali sobre o momento da seca, se unir para cavar poços. Cara, é isso, assim, é esse simbolismo. Eles unem a comunidade para ali cavar poços, esperar aquela água. E é esse o lugar mesmo, né? O quanto de. É isso, os momentos de seca mesmo. Que, nossa, a gente ir ali na profundidade para conseguir água. Muita coisa acontecendo aqui nessa ambientação. A gente vai ter que cavar profundo. E, caramba, é muito difícil cavar um poço sozinho. Então, a gente está ali junto para encontrar essa água, né? Para olhar isso. É muito. É isso, assim, é muito o quanto essa ambientação vai falando sobre a forma de enxergar o mundo, e aí a gente esse lugar, então, né? De, a gente já sabe que é tão importante, ter um olhar mais acho que vivo mesmo, assim, de ver o que nos cerca, de fato. E isso que nos cerca, o quanto isso está influenciando realmente assim, a maneira de ver, de habitar no meu corpo, no meu ser, nas relações, e assim vai, enxergar beleza nas coisas, enfim. Isso influencia. Aí a plantação, né, nesse lugar, eles plantam, não falta, mas também não é sede, né, não tem isso, assim, tem um desequilíbrio nessa nutrição, tem um desequilíbrio no que é ali, sai arrancando essa terra para ir vendendo, só. E aí outra coisa que eu achei linda, ainda, né, de toda essa ambientação, né, é que tem as trocas, tem a moeda deles, e também serve ali como liquidação e cura. Que coisa linda! Então, tipo, é muito. E hoje eu tava vendo, você até postou, né, um post sobre banalização para assim, que é isso, assim, é uma grande e é um negócio que eu sempre penso. E aí, de repente, é isso, né? O comércio dele também está ali atrelado a um processo tão bonito, tão profundo. Então, mais uma vez, estamos falando de trocas, e essas trocas curam, e essas trocas, elas vêm de um lugar, é isso, assim, que é muito profundo, que é muito, não sei. Esse livro me faz faltar palavras, às vezes, não sei você. Eu não, tem coisa que, é isso, assim, não tem nem o que dizer. Deixa eu... Coisas para serem sentidas. Esse livro, ele me dá muita vontade de estar no relacionamento. É o que ele me dá, entendeu? Tipo, toda vez que eu leio, eu já consigo enxergar qual é o relacionamento ideal para mim, a partir dessa perspectiva. Eu falo, meu Deus! Tipo assim, eu tava de boa, tranquila, estou esperando o tempo divino. Mas quando eu leio esse livro, eu fico, não quero saber do tempo divino, vambora, sabe? E ele esse conceito de comunidade, realmente, né, é uma coisa que sempre me encantou. Só que eu não tinha tecido ele junto com relacionamento. E aí, na minha cabeça antes era tipo, você faz aí o que faz sentido pra você, eu faço o que faz sentido pra mim. Só que depois comecei a ficar tipo, gente, não vou querer, sabe? Tem que fazer sentido pra todos nós. E aí eu acho assim muito bom, porque ela sempre vai falar, e eu vou até já usar um que eu anotei aqui da página 20, um trechinho bem pequenininho, que fala assim: portanto, todo mundo toma muito cuidado com o uso de qualquer tipo de poder sobre os outros, né? Ela fala que na aldeia o poder é visto como algo perigoso, né? Ela falando ali de como os anciões, eles supervisionam a aldeia inteira. E aí eu fiz uma anotação que diz assim, que esse é o potencial comunitário para a nossa vida, né? Que é você, se você está em comunidade, você vai precisar considerar o outro, você, o seu ponto de vista, mas não sobrepor de outra pessoa. Por isso a roda. Você não vai sobrepor. Nem no seu relacionamento você vai sobrepor e ditar que só vai ser bom se for bom do seu jeito, sabe? Por isso que quando para mim encontrar um ritmo não é o seu ritmo nem o ritmo dele, é como conflui o de vocês dois.
qual o ritmo que gera essas duas coisas, sabe? E aí, essa coisa do poder, ela é muito interessante, ela mexe com muita coisa aqui na estrutura ocidental, né? Que é, a gente não vai, se você vai viver um relacionamento comunitário, com essa perspectiva de honrar espírito, honrar ancestral e a comunidade, entendendo que seu bom relacionamento serve a todo mundo, é uma oferenda para o mundo, se você vai viver esse relacionamento, você vai precisar entender que não dá para sobrepor o seu ponto de vista, acima de tudo, de todos. E aí eu tava lendo hoje, eu falei, gente, isso é muito foda, porque, tipo assim, quando você tá em grupos, né, eu frequento muitos grupos, né, dentro da espiritualidade dos cultos, realmente não vai funcionar se você quiser do seu jeito. Você vai ter que considerar o jeitinho da outra pessoa, o que no final vai dar bom pra todo mundo. Então pode até ser que a gente não faça um grande mousse, sabe? Mas vai ser um mousse bom pra todo mundo, sabe? Então, tipo, porque geralmente, né, é sempre um líder, e aí por isso que eu gostei muito desse conceito, o líder decide, aí todo mundo só, né? Mas não, nem que, por exemplo, de uma cozinha de santo, a gente vai cozinhar considerando tantas coisas, não dá para considerar só uma coisa. E aí, na hora de colocar uma mesa, a gente vai considerar quem vai comer por último, como vai comer, quem come isso, quem não come aquilo. A gente vai considerar tanta coisa, então não vai dar para ser do meu jeito, se esse jeito não serve à minha comunidade. Porque daí eles entendem que essa comunidade também é a base, né, para o seu relacionamento. E, nossa, assim, conceito que destrói o negócio do poder, para mim, já é amoroso demais. Então, é isso, sabe? A comunidade, ela tira a gente de um pedestal e coloca a gente na roda. E aí você tem que começar uma... Aí, eu acho também bom como uma via de comunhão e integração, que a gente já estava conversando aqui antes. Que quando você começa a considerar o jeito de todo mundo, e é um aprendizado pra gente, não é uma coisa que do dia pra noite você vai achar super confortável, porque você passou uma vida toda só pensando em si mesma, ou no seu parceiro, só nos dois ali no casal, vai ser um pouco desafiador você entender o quão aquilo pode ser benéfico no final. Mas com o tempo, se a gente fosse colocando esse local, no final, a gente fica tão feliz de ver que, tipo assim, nós fizemos parte de uma coisa que foi boa para todo mundo, e o outro também pensou em algo que era bom para nós. Gente, é muito bom. É tipo assim, para mim, ou você come um pudim sozinho, ou você come partilhando e fica, tipo, muito mais feliz, porque tem muito mais gente sorrindo na mesa, sabe? Então, é isso. Meu comentário da página 20 é, tipo, esse conceito, para mim, foi maravilhoso. Total. Ai, que lindo. É isso. É isso. Eu tô contemplativa. Ela repetindo. Então. É isso. Na época eu fiquei imaginando essa mesa com comida e, nossa, caramba. E aí pensando nesse lugar, assim, de que é isso, né? Que até é escasso mesmo. Aquela pula e aquele medo da pessoa pegar a sua comida, né? Aquela coisa de Deus, tem que ficar tudo aqui, eu tenho que comer o máximo possível, eu tenho que comer rápido. Isso é até engraçado, né? Chegar aquela porção lá, mas tem que comer rápido, porque senão de repente o outro vai pegar mais, e aí eu não comi. Que loucura, sabe? Essas mínimas coisas assim, que são muito grandes, na verdade, né? Você falou assim, não, que legal que é todos comerem. E por isso tá em todos os mais, sério. Eu lembrei que a gente lá no Tessitura estava falando disso bem na época do estudo desse livro. E eu tinha falado, gente, eu tô muito mais afim de comer com pessoas, né? E não mais sozinha. E ainda é um sentimento recorrente, né? De tipo, nossa, assim, em vários momentos. E ela questiona em uma das palestras dela sobre esse livro, né? No Ocidente, vocês aprenderam a se isolar. Então, tudo vou pro quarto chorar sozinha, vou pensar nisso, aí você quer guardar só para você. E esse conceito aqui é conceito de partilha. Então, é o estar com a comunidade em qualquer momento, na celebração, na tristeza, partilhando para você não ficar sobrecarregado, né, principalmente. E isso é medicina, inclusive, né, essa partilha. E aí, para você aprender a viver em comunidade, porque realmente esses medos todos surgem, gente, todos. Hoje eu estava vendo um negócio que a moça estava falando assim, eu tenho medo de deixar meu marido ser educado com outras mulheres, porque daí pode gerar um sentimento. Por exemplo, a mulher precisa de ajuda para subir ou descer alguma coisa, e você fala com seu marido, não, amor, ajuda a moça e tal, né, por cavalheirismo e tal, até por força em algum momento. Só que aí ela fala, não, mas eu sei que nesse momento, quando alguém é cavaleiro com você, o povo tá tão escasso de gente boa, quando alguém é bom, já gera um sentimento, uma coisa ali. E aí ela fala, não é nem porque eu acho que ele vai me trair, mas eu acho que vai gerar alguma coisa nela. E aí foi tão bom, eu fiquei ouvindo, né? Porque às vezes eu me coloco pra ouvir coisas que eu descobro, porque eu preciso, eu quero integrar esse negócio. E eu fiquei, gente, e real acontece.
Tipo, tá vendo? Assim, por isso que tem que sair um pouco da nossa, né, da nossa bolha e ver coisas diferentes. Falei, gente, eu não tinha parado pra pensar nisso. Aí hoje, quando eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, real, acontece, dá um medo. Quando você encontra uma pessoa muito massa, e se eu perder essa pessoa muito massa, sabe? Tipo, mas você me enganou também, sabe? Tipo assim, você nem aproveitar, você está vivendo uma experiência com a pessoa. E essa experiência de passagem mesmo, assim, de caminhar junto, e a gente só não sabe até onde que a gente vai caminhar junto, né? Mas é isso. Você quer comentar alguma coisa que você anotou? Deixa eu ver se eu... Não, eu tinha anotado um negócio aqui, mas tá, tô achando que tudo certo. As anotações acabaram. Então pode trazer. As minhas não, ainda tem Pode mandar. as outras. Deixa eu ver aqui. Uai. Gente, será que eu não tô até a 22? Tá, eu anotei essa parte aqui. Na vida tribal, a pessoa é forçada a diminuir de ritmo, a vivenciar o momento e comungar com a terra e a natureza. Paciência é essencial. Ninguém na aldeia parece compreender o sentido de pressa. Essa aqui é a mesma frase de uma coisa que ela disse lá em cima, né? Só que aí eu pensei muito sobre. Ela até falou como é que eles vivem, né? Que é tudo muito natureza. Então, eles estão para lidar com as baratas que vão entrar, com os mosquitos, e aqui não, a gente está fechado. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, real, com essa coisa de construir muros para fazer casa, a gente ficar, né, protegido, a gente se desconectou da natureza. E aí a gente pensa que não precisa mais lidar com a natureza. Então a gente nem pensa sobre lidar com a natureza, entende? É tipo assim, foge do seu. Você tá vivendo seu cotidiano. É tipo assim, vou sair, volto pra minha casa, tô segura. Quando acontece alguma coisa, um animal, né, que aparece no meio da cidade, que não sei o quê, porque na verdade a gente que tá invadindo, né? Aí a gente se surpreende e fala, meu Deus, ninguém nunca me ensinou a lidar com a cobra, com a onça, sabe esse negócio? E aí, pra mim, é muito simbólico, porque a falta que ela tá falando, né? A falta de muros e tal, já colocam eles direto em contato com a natureza. Então, eles pensam a natureza. E eu achei que foi você que citou alguma coisa sobre um olhar vivo, né? E é isso. Tipo, o olhar natural é um olhar vivo. Então, comungar com a natureza, estar diretamente em contato, faz você estar em contato com a sua natureza. Então, momentos de selvageria sua, instintiva e tal, você vai saber lidar, sabe? Momentos de água, momentos de vento, momentos de pedra, momentos de fogo. Toda vez que eu tenho uma experiência com fogo, por exemplo, eu fico pensando, né, de qual é o fogo em mim, sabe? Como é que é esse fogo em mim? Pela lei da correspondência mesmo. Então, como nós vamos falar nesse estudo de ritual, já deixo o convite para vocês começarem a pensar as correspondências de cada coisa, porque quando a gente vai fazer um ritual, a gente coloca na mesa todo elemento que corresponde ao que a gente está pedindo, né? Então, se você está pedindo ali delicadeza para você, você vai colocar uma flor que corresponde à delicadeza, à beleza também. Se você está pedindo realmente esse processo de limpeza, talvez com água, você coloca uma água para esse processo, para dissolver alguma coisa que está muito rígida em você. Você coloca uma água em representação. Então, tudo que é dito, né, tem essa correspondência simbólica. E aí, para mim, essa daqui foi tipo, eu falei, nossa, real. E a gente construiu muros internos, e a gente não entende da nossa natureza, porque fica muito estranho. Você tava, vamos supor, você tá aí solteira tal, toda, né, ok. De repente você fala assim, Kelly, eu consegui fazer uma rotina para mim, pensar uma forma de trabalhar que eu estou me sentindo bem. Se chega uma pessoa nova, uma amizade, um professor, que destrói isso, menina. Tipo assim, que, sabe? Aí você já perde como que eu vivo agora. Tipo, dá uma desnorteada, sabe? Tipo assim, a gente dá uma perdida, porque aquele murinho que a gente construiu, ó, se foi, porque é para viver em natureza. Experiência selvagem, experiência natural, é isso. A experiência da nossa essência é isso, a gente saber lidar. Por isso que o seu ponto sempre de falar, não rotula, pode ser o que você quiser, é justamente ser natureza. Sabe? Então a gente vai mudar de acordo com o clima, de acordo se tá chovendo, se não tá, né? O clima da pessoa, o seu clima, o seu temperamento, a gente vai mudar. Então, quanto mais a gente estiver aberto a lidar com as mudanças, menos a gente se assusta quando vir o mar e levar a nossa casa, você entende? Então, é isso. Tá. E eu vou finalizar então com a última, porque daí a gente pode juntar nossos pensamentos para concluir. A minha última coisa que eu anotei foi para as questões de justiça, contamos principalmente com o espírito e com os anciões.
Eu anotei isso porque, tipo assim, gente, eu falei, nossa, muito bom. Claro que lá na frente ela vai falar melhor sobre isso, mas para a gente relembrar que existem outras ferramentas divinas para a gente harmonizar as coisas, sabe? Então, aqui me pegou muito. Eles, né, falaram que nenhum ancião manda em nada, né? Cada um representa um elemento ali dentro e cada elemento tem o feminino e o masculino. Olha que interessante, né? E cada elemento desses também compõe um ritual, né? E é a partir disso que eles vão harmonizando os relacionamentos dentro da tribo. Aí ela fala que a paz, ou que a água é a paz, a concentração, a sabedoria, a reconciliação, que o mineral nos ajuda a lembrar de propósito, que é o que dá meios para se comunicar melhor e para compreender também, que o fogo é sobre sonhar, manter conexão com os seres, com os ancestrais, com a nossa visão viva, né? Então, acho que é uma coisa ali sobre clareza das coisas. E a natureza ajuda você a ser o seu verdadeiro você, né? E aí eu acho assim. Aí ela falou também que a natureza traz mágica e riso, né? Que foi uma coisa que você citou muito. Eu falei, gente, assim, que conceitos magníficos, sabe? Assim, magníficos de composição de si mesmo. Ai, bom. Foi exatamente o que eu escrevi também. Essa parte da justiça. Ela me lembrou um filme. Esse filme, eu anotei um documentário, na verdade. Nossa, eu não lembro. Mas umas crianças que se perdem, eu não sei se é. Cara, não sei onde é. E eu sei que é a galera ali com as medicinas que consegue encontrar essas crianças. Já viu? Eu vou ler. Não, não assistiu. É na Amazônia, né? Acho que sim. Mas esse lugar, né, que eles contaram com a ancestralidade, com esse espírito para isso, assim, né, para achar crianças que estavam perdidas. Foi ali a forma como a gente conhece hoje, não foi os militares, não foram, enfim, foram ali, foram as medicinas, mas trouxe. Aí me lembrou essa questão, assim. E falando Nossa, desse... que lindo! Achei muito maravilhoso. Gente, na minha cabeça já dá um super projeto. Sim, imagina. Mas dá mesmo. Utilizar medicinas e elementos para achar uma criança perdida, a sua criança. Achar uma criança perdida. Que lindo. Não é? Ai, sim. Pois é, eu tinha anotado isso também para pensar mais sobre isso. Mas a outra que você trouxe muito sobre esse lugar da casa, né? É doido, porque para mim é isso. A gente não sabe viver numa casa que não tem muros, né? Numa casa que tem uma outra edificação ali, uma outra estrutura, uma outra forma. E aí a gente tem que passar por esses milhões de desabamentos, assim, da casa, e ficar puto da vida, e vai, constrói de novo, e vai, constrói de novo, vai ficando brava. Meu Deus, que saco! Até entender que a gente já tinha falado sobre assim, será que é porque tem que construir um troço aqui? Sabe? E eu tava falando muito disso na minha terapia, assim, porque quando eu comecei a realmente, assim, entregar e sentir uma conexão com o meu erótico, eu via ele uma casa aberta, sem paredes, com a selva do lado de fora, e aquelas janelas que não tem janela, né? Só uma aberturona que entra muita luz, muita água, e não tem móveis, não tem nada. E aí a minha conversa assim, com o meu terapeuta era tipo, cara, mas eu não quero pôr nada nessa casa. Eu não quero que ela tenha alguma coisa, eu não quero começar a colocar coisa, eu não quero. E aí, tipo, como conciliar isso com a vida? Com a vida, né, mesmo, onde de fato você tem que construir coisas, assim. E aí a gente ficou pensando nisso, então, como que a gente concilia esse troço aqui? Porque eu não quero encher minha cara, eu não quero mais isso, sabe? Então, e aí, como é que vai ser? Nem eu sei, não tem resposta para isso, assim. Mas eu entendi que, assim, para mim, esse é um lugar muito bonito, ele vai precisar existir, ele vai precisar ser vazio, ele precisa, para mim, assim, ele precisa ser um lugar vazio, não dá para encher mais, sabe, de coisa. E é isso, eu nem vejo como um, tipo, é até para uma proteção, porque depois desaba. Não! É só porque é gostoso assim, sabe? Eu respiro, tem mais espaço para dançar, a luz entra bonita ali, ó, e aí tá tudo ali, a céu, a árvore. E é isso, eu não preciso de mais nada e tá tudo certo, assim. Então, esses lugares, sabe? Isso, assim, que é relacionado até ao que a gente já falou sobre essa questão mesmo, que a gente
vivido, e ela também tá nessa coisa do hoje em dia, né? Desses prédios de 90 andares com esse campo, com uma floresta, e aí, isso tudo tá dentro da gente também, é ser integrado, né? Então, e aí, essa dança, como é que a gente vai fazer ela acontecer, sabe? Dentro e fora da gente. Você falou uma coisa importante, assim, não tinha parado para refletir, que se a gente está vivendo um tempo que existe os prédios e as casas, a gente tem que aprender a integrar. É isso, a gente tem que saber a hora que a gente sai, a hora que a gente fica dentro de casa, amiga, sabe? Tipo assim, porque, igual você falou, é leveza, é uma coisa simples, não, a gente não precisa pensar muito complexo sobre nada. Então, o que adoece a gente? É justamente o não contato com a natureza, né? Às vezes não pega um sol, às vezes, sabe? Às vezes você não sente. Eu até compartilhei com vocês a experiência da água, e de fato, você ficar só na água, em paz, gente, assim, ou uma dimensão diferente. Mas a gente não tem esses contatos. Você vê que a criança também, né, quando ela não tem um contato direto com a terra, logo na infância, ela adoece mais rápido. Sim. Tipo, a imunidade. Então, assim, se existe isso e nós estamos dentro dessa experiência e não vai dar para a gente ficar sem estrutura porque nós construímos isso, né? Agora, enquanto consciência, se nós todos, enquanto coletivo, construímos as casas, os prédios, ninguém vai querer derrubar tudo para voltar a viver em tenda. Então, internamente, que a gente saiba também de vez em quando sair das nossas estruturas para curtir a nossa natureza, sabe? Por isso que eu acho muito legal o simbolismo das mulheres que iam para as florestas, né? Das bruxas, porque de vez em quando a gente tem que ir para a floresta. De vez em quando você tem que, sabe, assim, correr nua na floresta mesmo. E é isso, eu achei bonito do seu erótico ser um vazio, porque algumas pessoas precisam corar, né? Uhum. Eu tenho isso para relacionamento. Toda vez que eu vou pensar, por isso que aquela figurinha eu acho boa, né? Não, nem monogâmica, nem não monogâmica. Outra coisa, não sei explicar, gente, mas é porque tem um tipo de liberdade, mas não é a liberdade que a gente conhece. Sim. Outra, você qual também não quer rotular, não tô afim aquela. Eu nem quero que eu não mais. Sim. Mas, tipo, de verdade, nem. E olha, por isso que eu deixei uma pergunta pra gente finalizar, tá? Por isso que eu coloquei aquela sua pergunta lá do início, que você nem teve, mas eu tirei do que você disse, que foi o que é intimidade pra gente, sabe? Por conta disso, porque às vezes a gente fica, ou termina coisas, ou foge de coisas, porque a gente não conseguiu encontrar uma palavra que define, sabe? Então, eu já me vi vários momentos, tipo, desistindo até de conhecer uma pessoa, porque não, para mim, eu pensava, gente, isso aqui vai para qual lugar? Entende? E até, olha aí como conversa com o que você disse, o que eu vou construir isso daqui? Eu não sei se a gente, sabe, se a nossa mão tá sempre pronta para construir alguma coisa e fica se assustando com a destruição. E quem destrói é a nossa natureza, né? Então, assim, é o mar que leva, sabe? É o vento que tira o telhado. E eu falei pombogira porque um ponto me veio na cabeça, você sabe qual, né? E eu fiquei, meu Deus, o erótico é livre, né? Mesmo. Aquela. E é isso, aí, às vezes, tipo assim, como que eu vou seguir sem teto, sabe? Como é que eu vou seguir? E, nós, não sei, né? Mas assim, agora, generalizando, tá, galera? Vocês podem discordar. Muitos da gente, a gente aprendeu que relacionamento é tipo uma construção mesmo, sabe? Então, tem que ter uma base, tem que ter. Aí, se não tem, a gente fica, meu Deus, eu tô em quê aqui dentro? E a gente tá caminhando para onde? Não, um medo absurdo, o medo do nada, que a gente já falou no nosso estudo de Madalena. O medo desse vazio. Nesse vazio, né, os grandes monges e yogis e tal sempre disseram que nós comungamos com todo. Então, que medo é esse desse vazio de comungar com tudo, sabe? E então é isso, assim, acho legal o que você falou. E eu deixei duas perguntas, mas antes eu quero saber se você quer concluir. Eu deixei duas, mas é duas em uma, é uma coisa só. Não, para mim, eu achei essa conclusão ótima. Vamos deixar ela. Como foi só o início do livro, então eu queria que a gente só abrisse aqui a nossa percepção, porque no final vai mudar, com certeza, sobre o seu conceito de comunidade e de relacionamento com comunidade. O que você pensa? O que é comunidade para você hoje, né? E o que é se relacionar, levando em consideração esse conceito de comunidade? Como seria para você? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, conversando. Tô notando aqui também. Ótimo. Vamos pensar sobre. Amiga, eu amei. Muitíssimo obrigada.
Troca. Especial. Muito feliz. Saindo mais tranquila, mais leve, né? Doida e noiada também. Ai, menina, faz a festa do Rio. Você terminou a gravação? Não, tchau, gente. Eu não lembro como é que. Aqui. Deixa eu fechar.